gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu já começo falando que a gente vai ter duas presenças ilustres. Gatinho 1, gatinho 2. Hoje eles estão aqui comigo porque eles têm que ficar aqui no quarto e tal, eles estavam se sentindo meio sozinhos. E aí gatinho é assim, né? Eles vão querer ficar em cima aqui da mesa e vai ser a decoração. Então eu só queria fazer esse adendo. Hoje a gente vai falar sobre o episódio 7 da segunda temporada de Euphoria. Eu não sei porque toda vez que eu vou falar que é a segunda temporada, eu falo a oitava temporada. A louca. Mas hoje a gente vai falar tudo que rolou neste episódio que estreou aí domingo. E que rolou muita coisa e que eu tô meio tensa e eu tenho que contar e conversar com vocês tudo que eu acho que vai rolar. Lembrando que eu não li nenhum roteiro vazado, eu não sei nenhuma informação. A única coisa que eu sei, eu não vou falar aqui, mas eu tomei um pequeno spoiler, um possível spoiler, e isso já me deixa meio que assim, que não passa nem Wi-Fi. Mas, ao mesmo tempo, mesmo pra quem não leu, que é o meu caso, talvez isso esteja meio óbvio nesse episódio 7. Agora, sem mais blá blá blá, roda essa vinheta e aí a gente já fala sobre tudo que rolou neste fucking episódio. O episódio já começa com a gente finalmente descobrindo tudo que rola, o que tinha naquela tal peça da Alex. A gente já sabia que ia contar um pouco da história dos amigos, dela mesma, tudo que tá acontecendo ali em volta dela. E pra mim essa peça reflete exatamente tudo que a gente assistiu na primeira temporada e algumas coisas que a gente viu até agora na segunda. Uma coisa que me chamou muita atenção, pra eu já começar falando, é o quanto a Cat é diminuída. Isso pode se dar pelo motivo que tá todo mundo teorizando, tem muito burburinho aí nos bastidores de que ela tá se desentendendo com o diretor da série, e por isso o diretor teria diminuído as suas cenas, diminuído a história da personagem. Por isso a Cat, interpretada aí pela Bárbara Ferreira, teria menos cenas, menos fala, menos história aqui nessa segunda temporada do que ela teve na primeira, que ela teve um monte de coisa rolando. Nesse último episódio mesmo, ela teve uma cena dançando de máscara. Então durante toda a peça, a própria Cat quase não aparece, embora ela seja apresentada aí como uma das 5 amigas, logo no começo da peça, ainda assim ela quase não aparece. Então eu só queria fazer esse adendo antes da gente começar a falar das coisas um pouco mais sérias. Acho que a gente pode falar que como a peça é sobre a Alex e como é uma história que a Alex tá contando, a Alex é aquela personagem que a gente já viu ao longo dessa temporada, que recebeu muito mais atenção, que teve muito mais destaque, tanto nessa coisa que ela mesma fala durante a peça, que ela ia se transformar, ela ia ter a puberdade dela, ela ia virar aí jovem, adolescente, etc. E ela ficaria tão bonita quanto a Cassie, né, quanto a irmã. E tanto ao longo da peça quanto da série a gente percebe que isso não aconteceu. Ela também fala isso na peça dela, que ela passou esse tempo e não conseguiu ser tão bonita, tão legal quanto a irmã, quanto ela acha que a irmã era. E daí isso é uma coisa que refletiu na vida dela, e logo depois ela compartilha isso com a Rue, e a Rue, ela disse que foi uma das primeiras pessoas que aceitou ela como ela é e fez ela se sentir incrível por ela ser simplesmente o que ela é, e por isso que ela tem essa amizade tão grande com a Rue. A gente também vê que nessa história, a gente descobre algumas coisas que a gente não sabia, como por exemplo, antes do pai da Rue morrer, ela já usava maconha, ela já se drogava, ela já usava ali, só que mais moderadamente, digamos assim. Então tem até algumas pequenas cenas muito legais que eu amei ter visto, que não são nada demais, mas que, como a gente ama esses personagens, e dor e sofrimento com o que eu vou falar agora, mas a gente ama esses personagens, né, o casal Rue, o Fesco, e ele tem uma cena dela olhando enquanto a Rue vai comprar essas drogas com ele antes do pai dela morrer mesmo. Então a gente fica olhando ali, e eu amo o Fesco, gente. Eu já vou parar agora pra falar que o Fesco é meu personagem favorito. Ele sempre foi meu personagem favorito desde a temporada passada, desde 2019, quando a série estreou, e eu bati de cara nele. Eu falei, gente, que homem lindo, que coisa maravilhosa, que, sei lá, é um Zé Droguinha? É um Zé Droguinha. Mas não sei. Normalmente isso aconteceria na vida real? Jamais. Mas o personagem, ele me encanta, porque ele é um Zé Droguinha que tem coração. Sabe aquele... como é que tem uma expressão? Aquele bandido do coração bom? Tem uma expressão que eu não lembro agora, mas é o Fesco, entendeu? Ele tem sentimentos, ele faz as coisas erradas, mas ele é o cara mais top da série. Quem é mais top que ele na série? Talvez a Alex? Mas eu não vou muito com a cara dela, então... O Fesco, melhor personagem da série. Não sei, pode ser que esteja falando besteira porque é meu protegido? Sim, mas ele é meu protegido desde a temporada passada. E daí a gente entra na relação dele com a Alex. Ao longo dessa temporada inteira, assim como ela teve mais atenção, a gente também teve mais atenção pro Fesco, uma vez que eles criaram ali logo no primeiro episódio uma conexão. Então a gente viu lá no Ano Novo, antes ele agrediu o Nate, então a gente viu esse background dele, tem aquela cena icônica dele conversando com o pai do Nate, que é muito legal também, que é o Cal. E depois que ele agride o Nate, eles continuam, né? Eu achei que a Alex ia se afastar um pouquinho, talvez, porque
ela é uma mina muito certinha, né? Mas, curiosamente, ela se interessa por ele também. Ela vê ele com esses olhos que eu vejo. Esses olhos de, tipo, é um cara que admira um filme de romance, é um cara que chora, é um cara que ouve música, e sente as coisas, e chora com ela. E que ela se sente compreendida, ela se sente ela mesma. E eu super, tipo, esse casal não rolou um beijinho, mas queria muito. E eu acho eles muito incríveis. E logo depois a gente corta para a peça ali rolando, então tem todo o relacionamento deles e tal. Ela conta dessa peça pra ele no episódio anterior. E aí nesse episódio agora, finalmente vai rolar a peça, então ela convidou ele pra peça. E a gente tem 2 momentos da série. Então, basicamente nesse episódio tem alguns flashbacks, é a peça e flashbacks. Então, um grande momento, além dos flashbacks dos personagens como da Cassie, da Mad, do Nate, a gente tem a peça rolando e, em paralelo a isso, os acontecimentos em flashbacks. Então, o que realmente aconteceu, mas o como tá sendo adaptado ali pra peça. Uma coisa, como eu tava falando do Fesco, que tá rolando ali é que ele tá se arrumando, então ele tá aquela menina... A Faye, acho que é Faye o nome dela, que tá lá na casa dele, tá ajudando a passar a roupa dele e tal, eles estão ali conversando. O Faye sendo fez, né? Aquela vozinha rouca dele, de quem tá o dia inteiro, assim, enfim, que eu amo ele, gente, desculpa, vou passar esse pano, porque eu acho ele sensacional. Então, enquanto ele se arruma, a gente vê que a Faye percebe alguma coisa estranha com o namorado dela. Lembrando que esse namorado foi aquele cara que ajudou a assassinar o Mickey, Mickey, né? Agora eu esqueci o nome dele, mas acho que é Mickey. O traficante lá, o chefão, que no final da temporada passada, que no começo dessa a gente viu que o irmãozinho Ash tinha matado ele, a marteladas, né? Então, depois disso, a gente viu toda aquela cena do próprio Fez indo lá conversar com a distribuidora, com a menina que entregava as drogas, que tem toda aquela teoria que inclusive vai ter um vídeo aqui no canal antes do vídeo da semana que vem, do último episódio. Vai ter um vídeo falando de todas as teorias pro último episódio, inclusive essa história do tráfico de mulheres, que tá todo mundo falando, tá girando a internet essa teoria. Vou vir comentar o que eu acho sobre o que é essa teoria, eu vou vir falar com vocês mais. Mas eles assumem o papel deste cara e vão receber direto, e as drogas vão vir direto pra eles. Então, a gente achou que essa história tinha ficado por isso mesmo, mas já lá na minha primeira review, se você voltar aqui no canal, você vai ver que eu falei, gente, não vai ficar por isso mesmo, é um assassinato. Cadê a família desse cara? Cadê as pessoas investigando? E no episódio anterior, no episódio 6, a gente viu que realmente tem alguém investigando. Aquele cara lá, que eu nunca lembro o nome dele, que era o comparsa, acabou contando pra polícia, né, sobre uma prensa ali e tal, ele acabou revelando e tá ajudando a polícia. A Faye percebe que o namorado dela tá estranho. Fica todo um clima, o episódio inteiro muito tenso. Assim, tenso demais. Porque a gente fala, vai rolar algo, vai rolar algo. Aí tem o Ash olhando assim, aí a Faye olhando, esse cara se movimentando, o Ash olhando eles conversando, ele pegando um estilete. Então é muito tenso. Então eu acho que esse episódio soube dosar muito bem a questão da comédia e da tensão. Porque a gente vinha assim, tenso. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus, eu ficava assim. E meu coração, te juro, em vários momentos meu Apple Watch ficava apitando porque meu coração tava muito acelerado. Tipo, o que tá rolando aí, fia? Você tá morrendo? Tava nesse nível. E aí meu coração acelerava, eu ficava, ai meu Deus. E aí cortava pra peça e era uma coisa engraçada, a gente dava risada e de repente era uma coisa muito emotiva na peça. E você ficava tipo, mano, que história, sabe? Aí corta pra Rue conversando com a mãe dela, falando sobre a mãe dela falando que desiste dela, falando que vai focar só na Dia, que é super... Eu não sei, me tocou assim, achei muito pesado. Eu ainda espero que... Mas já a gente fala um pouco mais da Rue, né? Melhor deixar pra daqui a pouco. Vamos terminar de falar sobre o Face. Então a gente fica sem saber o que vai rolar com ele. E ele acaba não indo pra peça. Já no futuro, lá durante a peça, a gente vê que ele não está na peça da Lexi. A Lexi fica o tempo inteiro olhando, pensando tipo, pô, cadê você, né, Fesco? E aí volta pro passado com ele se arrumando. Então até o último momento ele tava terminando de se arrumar, pegou o buquê de flores, tava a caminho de sair de casa. E aí ele pergunta assim, gente, tá tudo bem? Que tá um clima tenso ali na sala, e aí acaba as cenas dele, então a gente não sabe o que aconteceu, e muito provavelmente não, né, com certeza ficou aí pro finale. E aí, eu acho que o meu Fesco vai morrer, eu tenho essa sensação, por esse episódio, eu não imaginava isso até assistir esse episódio, eu não tinha tomado nenhum spoiler, não vi nenhuma teoria, nem nada do tipo. Foi realmente esse episódio que me fez pensar isso, porque ele ficou nesse clima de despedida, endeusando o Fesco, que eu não reclamo, mas... O fato de pensar que ele vai morrer, eu já tô muito triste, muito chateada. Chateada, assim, nível 50 mil. Esse é o meu nível de chateação. Voltando pra peça da Lexi, lá a gente viu algumas coisas, como eu disse, que a gente não tinha visto. Então toda essa história com o Fesco, algumas cenas inéditas entre ela e ele, algumas conversas que eles tiveram, o olhar dela sobre ele, mostrando como eles se apaixonaram, assim, entre aspas. Lembrando que o Fesco também tá todo cadelinho dela, super fofinho. E além disso, a gente vê, sobretudo, pra mim, essa primeira parte foi sobretudo sobre a relação dela com a irmã. Então a gente viu muitas coisas, viu alguns flashes aí dela, da irmã com o pai. A gente já sabe a história do pai da
Cassie, já teve o ponto de vista dela contado lá na primeira temporada, mas aqui a gente viu um pouquinho do olhar da Lexi sobre isso, porque quando a Cassie contava a história, a Lexi ficou meio de lado, ela praticamente não era mostrada, né? E é uma coisa que a Cassie faz muito, é ignorar a Lexi, fingir que a Lexi não existe. E aqui a gente vê a Lexi contando justamente isso, o quanto a irmã dela não valoriza ela, o quanto parece que ela não existe realmente. E além disso, a gente vê também um pouco do reflexo do pai ali, ela com medo atrás daquela cena super triste, emocionante, dela segurando o sorvete, morrendo de medo do pai dirigindo super alcoolizado, e a Cassie ali na frente como se nada, porque a Cassie defendia muito o pai. Então são histórias que a gente não sabia sobre o ponto de vista da Lexi e agora a gente ficou sabendo durante a peça. E a história das duas irmãs a gente acompanha muito mais sobre o olhar da Cassie do que da Lexi, lembrando que, como eu disse, a Lexi só foi ter mais visibilidade nessa temporada. Então lá na primeira temporada tudo que a gente soube, a grande parte foi sob o olhar aí da Cassie. E aqui toda a relação dela com o corpo, como eu falei, da Cassie, da Lexi não se achar tão bonita, achar que ela não tem tanto peito, ela não ter tanto peito quanto a Cassie, e como ela via o olhar dela, na opinião dela, que ela sentia da Cassie era a Cassie diminuindo. Ah, você não tem, mas tá tudo bem, não, você não vai ter não, esse aí é seu corpo mesmo. Que era meio bosta, né, uma irmã te tratar assim. Ela se sente muito assim, deixada de lado. O que é uma coisa que é muito verdade, porque eu também sinto que a Lexi, ela se faz muito de vítima, sabe? Polêmica. Eu acho que ela fica sempre... A gente vê ela mesma sempre nos cantos, ouvindo as tretas, ouvindo as conversas. Se ela não quer estar naquele grupo de amigos, por que ela está ali? Se ela não se identifica, por que ela está ali? Entende? É isso que eu penso. Se ela não se identifica, se ela se acha diferentona, inteligente, a diferentona, por que elas têm que estar ali enfiada, sabe? E sempre escutando. Então ela quer estar ali. Na minha opinião, ela quer estar ali. Não, se ela não quer estar ali e ela tá ali é porque ela quer estar ali. Então, a gente vê, sobretudo, essas opiniões aí da Cassie e a peça dela reflete esses pensamentos que ela tem. Pra finalizar, a gente tem a história, então, que é contada da Cassie e do Nate. Ela não entra em grandes detalhes, o que eu entendo, porque é a irmã dela, então ela não quis fazer uma série pra expor tanto assim a irmã dela. A gente também viu o começo da amizade da Mad e da Cassie, então algumas cenas que a gente não tinha visto antes, algumas que já... Então fez toda aquela... Várias cenas que a gente já tinha visto na primeira temporada, eles refizeram aqui em formato de peça, como por exemplo, elas de cheerleaders, porque o modo como a câmera entrava na cena, todo o mesmo figurino, eu achei que remeteu completamente o que eles queriam. Na hora que aparecia a cena, a gente já lembrava de qual episódio que era aquilo, quando aconteceu aquilo, e pra mim eu achei sensacional. Como, por exemplo, na cena do próprio Nate, a gente viu vários momentos ali que a gente não tinha visto antes, como, por exemplo, quando a Cassie, quando a Mad descobre sobre a Cassie do Nate, que foi cortada, foi no episódio, a gente não soube nada, e aqui a gente já sabe o que aconteceu, que a Mad foi atrás da Cassie, tentou conversar com ela, e ela disse que o importante pra ela era a amizade, que a Cassie tinha traído a amizade, e ela não queria abrir a porta do banheiro, não quis conversar, a Cassie se isolou, então não tem como te defender mais, Cassie. Nesse mesmo episódio ela fala que pro Nate que ela vai ser toda dela, ela está totalmente rendida, ele pode escolher a roupa dela, pode escolher com quem ela fala, pode escolher quem é os amigos dela, pode fazer o que quiser com ela, desde que ele ame ela. O que claramente não acontece, ele faz tudo isso aí, mas ele não ama ela. Então dá pra ver o quão ela se sente inferiorizada, o quanto ela precisa de aprovação, o que eu não achei que ia acontecer nessa temporada, depois de tudo que aconteceu lá na primeira, que ela já tinha se sentido mais ou menos assim, saudades McKay depois disso aqui, eu achei que ela já ia estar mais evoluída, assim, tal, o que não rolou essa temporada foi justamente o contrário, depois que ela sofreu o aborto, que ela decidiu abortar o filho dela, com o McKay, eu achei que ela ia evoluir um pouco mais, mas muito pelo contrário, ela ficou ainda mais fragilizada. Então, ela teve todo... Dá pra dizer que... Eu não sei, é que eu não vou poder falar assim, ela teve depressão, ela teve... Não dá pra diagnosticar nada. Mas ela tava num estado ali mais debilitado. E aí ela ficou muito suscetível a tudo que aconteceu em seguida, logo no ano novo, ela encontrar o Nate, se relacionar com ele, tudo aquilo, foi muito inconsequente. Eu tento passar um certo pano pra Cassie, porque eu gosto muito da personagem, eu amo a Sydney Sweeney, eu acho ela incrível. E... Não sei, eu tento passar esse pano, mas nesse momento tá meio complicado, justamente porque no próximo episódio, provavelmente ela vai ter uma síncope ali, a gente viu ela ali nervosíssima, depois que o Nate fica puto, vai embora e fala pra ela, sai da minha casa, e ela já tá ali bufando, e acaba nisso o episódio. Mas antes disso acontecer, a gente tem então a cena do Nate, que é pra fechar com chave de ouro, que é a cena em que, na peça, a gente volta àquele momento da academia, que também, como eu disse, com maestria é feito, a sequência de imagem dele com os pesos, com os halteres, na verdade com a barra, a gente vê exatamente como foi na primeira temporada. E tem uma cena, gente, do Nate, puta que pariu, que cena, que é uma cena em que aparece ele tendo um pesadelo. Então ele tá encostado num móvel e atrás dele tem um espelho. Esse espelho vai chegando perto e a gente pensa, beleza, é um espelho, só que o espelho ele tá de frente pra gente, o espelho
é como se no espelho ele tivesse de costas. Então eu pensei, é um ator ali que tá de costas, então tem um buraco na parede e ele tá de costas. Só que aí a câmera aproxima e tem esse cara de costas. A câmera vai pra trás e o espelho vira um quadro. Nos nossos olhos, o espelho vira... Na nossa cara, o espelho vira um quadro. Dá pra ver que é uma pintura a tinta. E aí vai dando zoom de novo, aparece esse cara de costas e aparece, se eu não me engano, a Cassie abraçando ele aqui de frente. E no espelho, no quadro que não era quadro e que volta a ser espelho, aparece ele, o cabelo dele de costas e a Jules! Mano! E aí corta pra ele na cama com a Cassie e de repente vira a câmera e é o pai dele. Eu já conversei com vocês sobre isso, que era uma teoria minha, mas eu não quis me aprofundar tanto porque eu não sou homem, eu não sei dizer os sentimentos, eu posso dizer comigo, que, sabe? Eu acho muito complicado falar de uma coisa que eu não entendo. O que eu posso entender é sobre o abuso, que eu posso tentar entender, me colocar e ser empática sobre isso, mas não em questão do homem, como ele lida com isso. Então eu vou dar a minha visão. O que eu acho é que, eu já falei isso antes nas outras reviews, que eu achava que o Nate tinha alguma coisa no passado que a gente não sabia. Antes de contar a história do Carl, eu pensei que ele podia ter sofrido algum tipo de abuso. E daí eu já tinha ficado com isso na cabeça. E aí num vídeo passado, eu falei, não, eu não acho que é esse o caso. Eu acho que como ele cresceu vendo esses vídeos, ele mesmo fala isso desde novo, vendo essas pornografias, vendo o pai fazer essas coisas, foi uma coisa que moldou o caráter dele de certa forma. Então ele cresceu com essa ideia de sexo, essa ideia de subjugação de uma pessoa, como o pai tratava a pessoa, levando em conta o que a gente viu aí lá na primeira temporada que o Carl fazia. Então, eu acho que ele cresceu com essa ideia desde pequeno e pra ele se tornou tão natural que ele não vê isso como se ele tivesse... Foi esses vídeos que fizeram ele ser como ele é hoje. É claro que isso não justifica totalmente o caráter dele, mas ainda assim ele é um puta de um, né, enfim. Então eu acho que isso com certeza moldou o caráter dele, eu já vinha falando disso tem um tempo, que eu achava que ele... Toda essa questão do Nate vinha muito justamente desse contato que ele teve muito cedo com esse tipo de pornografia, mais especificamente com o pai. Então ele tem um pesadelo em que ele vê ele transando com o próprio pai. E... Enfim, ele acorda e a Cassie tenta ali falar com ele, fala é só um sonho e tal. E, tipo, é muito, 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 muito pesado. Isso na vida real, né? Na história do Nate. E logo na ficção, na peça, chega lá nesse momento, então, que eles estão na academia. E a Mad fala, a Mad, a atriz que tá ali interpretando a Mad, fala, olha, nossa, vocês são tão gays. E aí eles começam a fazer toda uma coreografia. É muito legal a coreografia, é muito, muito, muito... teatral, assim, de fato. Só que eu não conseguia pensar, olhar aquilo e achar uma coisa 100% legal. Eu sei que o Nate merece, o Nate é um bosta e tudo aquilo. Só que, como o próprio Nate fala logo em seguida, é muito homofóbico. E eu achei também. Não sei, gente. Pra mim, eu não tenho como me ofender com uma coisa que não me atinge. Mas me ofendeu. Não me ofendeu, mas eu achei meio agressivo, assim. Sabe, tipo, ai, não sei, gente. E tocou num lugar muito sensível do Nate, né? Porque ele já tem toda essa coisa, depois de saber que o pai é gay, o pai se assumir, sair de casa, ver ele com a Jules, toda aquela coisa que já rolou na primeira temporada, que rolou agora, tudo aquilo que tá fervilhando na cabeça dele. Aí ele, pra suprir essa necessidade da Mad que não tava, levou a Cassie pra casa. E aí a irmã dela faz expõe ele assim, fala que ele é gay. Enfim, toda aquela coisa que foi a peça, que foi, pra mim, foi muito problemática. Eu sei, eu não gosto de problematizar as coisas, mas eu sinto que essa questão precisa ser falada porque realmente eu achei problemática. Então a gente viu a peça aí da Lexi fazendo toda essa alusão aí à sexualidade dele. Então ele sai, a Cassie acompanha ele e ele fala pra ela que aquilo ali é muito homofóbico e tal, e vaza e fala pra ela pegar as coisas dela e sair de casa. E é a última cena em que ela vai voltando lá onde tá rolando a peça. Então foi isso que rolou nesse episódio, basicamente foi isso. A gente também teve uma cena, como eu falei, da Rue com a mãe falando que desiste dela, que se ela quer se matar com as drogas, ela não vai mais ajudar, ela não vai ficar em cima, ela vai focar só na Dia, que é a irmã mais nova. A Rue fala, nossa, mas a Dia tá tudo bem com ela. E a mãe fala, não, ela tá tirando nota baixa, ela não tá dormindo, ela tá só no celular, mas claro, como você vai saber disso? Tipo, você tá drogado o tempo inteiro, fia, se liga. A Rue fala, eu não sei, eu não sabia disso. E ela fala, claro que eu não sabia, você tá louca? E dá pra ver que aquilo toca a Rue. Claro, escutar nossa mãe falando essas coisas quando se está sóbrio, claro que quando a mãe dela falou tudo isso no episódio 6 pra ela, que elas discutiram e tal, ela não tava sóbria. Então ela não ia levar pro coração, não ia absorver aquilo. E aqui sim, ela entende, tem mais percepção disso. Dá pra ver nesse episódio que ela tá mais recuperada, o que eu acho também uma questão um pouco problemática, porque ela tava super drogada, com drogas super pesadas, coisas super punk, e aí ela em casa tá de abstinência, tá se lidando super bem com isso. Eu acho um pouco mentiroso, sabe? Não acho meio irreal. Então eu quero ver como é que eles vão explicar isso aí no último episódio. Se ela vai se reabilitar, se ela vai recair de novo. O que vai rolar, entendeu? Porque na minha visão isso é meio
mentiroso. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que vai ter uma explicação, porque no episódio passado já foi dito, deixou bem claro que ela não ia conseguir voltar pra reabilitação, a mãe dela não conseguiu colocar ela de volta na reabilitação. Então eu acho que vai ter alguma coisa aí ainda. Então é isso, no sábado que vem eu volto pra contar pra vocês todas as minhas teorias, o que eu acho que vai rolar. Vou comentar sobre o roteiro vazado, eu não vou ler o roteiro vazado, porque é uma série que eu amo e eu não quero tomar spoilers, mas eu vou contar o que eu já sei, que eu tomei um mini spoiler, que é um puta spoiler. E aí eu vou contar no próximo vídeo, que sai aí, então no sábado, um dia antes do próximo episódio. Então no sábado eu volto pra gente falar de Euforia e teorizar tudo que vai rolar aí no episódio de domingo. É isso, minha gente, me conta aqui embaixo o que vocês acharam dessa temporada até agora, o que vocês acharam desse episódio, o que vocês acham que vai rolar no episódio 8. Se você é novo por aqui, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, é muito importante. Curte este vídeo, se não custa um segundinho e me ajuda demais. Manda pros seus amigos que gostam aí de Euforia, que gostam de analisar tudo que aconteceu depois e me conta aí, enfim, o que você acha que vai rolar. Então é isso, um beijo no coração de vocês, até o nosso próximo vídeo. Tchau!